Glória seja dado ao Cordeiro de Deus para todo sempre. Quero cumprimentar a todos os internautas com a paz do Senhor, a todos que estão nos ouvindo. Que Deus venha abençoar de uma maneira muito especial. Você que está aí assentado no seu sofá ou na tua cama, aonde você estiver, se coloque de pé. Vamos aqui só fazer um período de oração para que possamos entrar na palavra do Senhor. Pedir a Deus que Ele venha nos conduzir e que toda manipulação humana venha a cair por terra. Senhor meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, é diante da Sua presença que nós estamos aqui, para Te glorificar, para Te exaltar e para Te bendizer. Pedir a Ti, Senhor amado, que venha fazer com que a Tua palavra venha alcançar os corações. Pedir a Ti que venha fazer com que a Tua palavra venha alcançar os perdidos. Pai, peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, nos dá graça para que possamos conduzir a Sua palavra com sabedoria. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Quero ler com os irmãos, com todos aqueles que nos ouvem, no livro de Salmos. Vamos ler Salmos 91. É um texto que Deus vem falando no meu coração já durante algum tempo. E esse texto que vamos ler é um texto que expressa exatamente o que estamos vivendo nos dias atuais. Salmos 91, capítulo Salmos de número 91. Vamos ler o verso 1. Salmos de número 91, a partir do verso 1, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Os salmos que lemos é um salmos muito conhecido, tanto pelos evangélios, tanto pelos católicos e todo credo religioso. Este salmo é conhecido. Em algumas casas, este salmos ele é expresso, ele é pendurado em paredes, ou até mesmo a Bíblia aberta em cima da estante, como se este salmo ele tivesse mais poder do que o contexto todo da Bíblia Sagrada. Só que a verdade é que este salmo ele tem um poder, mesmo que o livro de Gênesis, capítulo 1, quando diz que Deus criou os céus e a terra. O Salmos 91, ele tem o mesmo poder do livro de Êxodo, que narra a história de Moisés. Também tem o mesmo poder. Esses salmos que lemos é um salmo poderoso. Quando eu leio esse texto bíblico, logo vem à minha memória que o Salmo 91, ele vai fazer a divisão de alguns tipos
de pessoas. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o que significa habitar? A palavra habitar é estar na posição. Vou repetir. A palavra habitar significa estar na posição. Quando leio este salmo e ele começa a narrar e a dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Logo eu vou entender que este salmo está gritando aos nossos corações que só aqueles que estão na posição alcançam refúgio, que só aqueles que estão na posição alcançam vitória, que só aqueles que estão na posição alcançam vitória para a sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra habitar significa estar na posição. É uma verdade aqui. Existe uma verdade explícita dentro desse texto. E qual é, pregador? A verdade é que se nós estivermos fora da posição, ainda mais nos dias que estamos vivendo, nos dias que estamos enfrentando esse tempo de pandemia, esse tempo de doença, esse tempo em que pessoas estão morrendo, o Salmo está dizendo: aquele que habita, ou seja, aquele que está na posição, alcançará a misericórdia de Deus. O texto que lemos é um texto lindo, é um texto belo, e ele continua a dizer, o verso de número 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Porque não adianta você estar, mas não ter um Deus. Não adianta você estar e não ter um Deus pela tua vida. Não adianta você estar na posição. Depende da posição. Às vezes você está na posição de um pai de família, mas só estar na posição de um pai de família poderá não resolver o teu problema. Tem que ter um Deus na tua vida. Às vezes você está na posição de uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, mas não adianta ter caráter e não ter Deus na vida. Não adianta de nada. A Bíblia é bem enfática em dizer que Deus é o nosso refúgio. Vamos lá, o verso de número 3: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu estava lendo esse texto e pela tarde Deus falou ao meu coração. Quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a pesquisar o significado das palavras. E eu entendi que peste perniciosa é doença que sobrevém sobre a vida das pessoas. E a Bíblia está dizendo, o texto está dizendo, que Deus tem livramento para aqueles que habitam, para aqueles que estão na posição, para aqueles que habitam no Senhor. Logo eu vou entender que existem, pastor, existe aqueles que não habitam, existem aqueles que estão fora da posição, existem aqueles que estão fora daquilo que Deus vocacionou, chamou para a tua vida. E a pergunta é: aonde está a tua fé? Aonde você está firmado? Aonde estão os seus pés? Aonde está o teu socorro? Não adianta você estar assistindo essa live, ouvindo a palavra, e nada mudar na tua vida. Não adianta você ter o Salmo 91 na sua casa aberto,
como se ele fosse uma proteção do olho gordo. O Salmo 91 não é trevo de 4 folhas. O Salmo 91 não é ferradura de cavalo. O Salmo 91 não é um texto da sorte, porque ele mesmo diz que o inimigo vai armar laço para a tua vida, mas ele mesmo nos dá o alívio. Não se preocupe, se você estiver debaixo de uma onipotência, se você estiver na posição, se você estiver habitando, nenhum mal vai chegar à tua tenda. Não adianta você ter esse texto aberto e não entender o que ele está dizendo. Quando ele diz sobre o laço do passarinheiro, para um bom entendedor, isso basta. Por quê? Quando eu era criança, eu gostava de caçar passarinho e sabia o que o passarinho gostava de comer. E o que é que eu colocava na gaiola? Aquilo que ele gostava. Porque eu sabia, se eu colocasse o alimento que o passarinho gostava, ele iria entrar na gaiola. O inimigo das nossas almas não está para brincadeira. Ele não vai armar um laço para a tua vida que não te chame a atenção. Ele luta 24 horas por dia para roubar a sua atenção. Ele luta 24 horas por dia para tirar o seu foco. Quando passa pela tua mente, eu preciso buscar a Deus, eu preciso me converter, eu preciso aceitar a Jesus, ele já armou o laço para você, porque sabe que a qualquer momento você pode mudar de ideia. Não esteja enquadrado entre aqueles que não habitam. Escolha acreditar, escolha confiar, escolha esperar em Deus. Porque o Salmo 91, ele fala de dor, ele fala do sofrimento, mas ele também vai falar sobre a onipotente mão de Deus. Ele fala que o inimigo está de prontidão para te derrubar, mas ele também vai falar que pode 1000 cair ao teu lado, 1000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O salmista, ele diz que vai ter dias que você vai se sentir tão fraco, tão frágil, mas ele vai dizer: não se preocupe, porque a onipotente mão de Deus, a sombra do onipotente está sobre a tua vida. O tempo está difícil. O tempo está difícil. Pessoas estão saindo, pessoas estão entrando, pessoas estão desconvertendo da fé, se apostatando da fé. Pessoas estão decidindo a servir a Deus. Está sendo um negócio rotativo. Mas por quê? A resposta está aqui. Você viveu tantos anos na igreja,
De repente você saiu, é porque você não estava na habitação, você não estava na posição. Porque quem está na posição pode vir vento, balança, mas não cai. Quem está na posição pode vir tempestade, vai até molhar, mas eu não vou parar. Quem está na posição vai ter levante, mas eu vou escolher acreditar em Deus, acreditar, confiar em Deus. E para aqueles que desistiram, oh aleluia, o conselho é: volte para a habitação, volte a pegar o seu escudo, volte a acreditar e confiar. É só ler que você vai entender. Olha o que o Salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E você está desesperado, é porque você não está na posição, você não está habitado, porque quem habita encontra descanso. Aí você está preocupado com o coronavírus. Não estou aqui pregando que você não tem que se cuidar, tem que se cuidar, porque está na terra. Tem que passar álcool gel, tem que usar máscara. Mas não encontrou descanso ainda. Não acredita, não confia em Deus ainda. Mas Diego, eu tenho tantos anos que eu sirvo a Deus. Pois é. Valeu de que você servir a Deus tantos anos e não entender realmente o significado do Salmo 91? Se você habita, descansa, espere em Deus. Olha o que o Salmo 91 está dizendo: nenhuma peste perniciosa, ou seja, vou trocar em miúdo para você entender, nenhuma doença chegará à tua tenda, nenhum mal chegará à tua tenda, nenhum mal chegará à tua casa, porque acredita, porque confia, porque está na posição. E se você está na posição, descansa, 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 espera em Deus, escolha a acreditar e confiar que Ele é o teu socorro. Aí a preocupação dos 1000, pastor, a preocupação daqueles que se levantaram, a preocupação das informações que se levantaram e me deixou preocupado. Aqui está a diferença de quem habita. A diferença de quem habita, a diferença é: vai se levantar 1000 para me derrubar, mas não vai conseguir. Vai se levantar 10.000 para me calar, mas não vai conseguir. Não vai ser o coronavírus que vai te parar, não vai ser o lockdown que vai te parar, não vai ser prefeito, governador, presidente que vai te parar. Você está em uma habitação, e esta habitação você não vai encontrar em Maria, em